Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo. Ele que é engenheiro, astrólogo transformacional, o astrólogo oficial da Pax há quase 40 anos. E hoje ele vai falar sobre Elizabeth, a rainha e a nova era. O Albano confecciona os mapas astrais, trazendo uma abordagem que evidencia aspectos favoráveis e ajuda a transformar os seus desafios. E agora sim, feliz primavera, feliz tudo. Nós estaremos amanhã na Pax celebrando a primavera, a energia do Dia Internacional da Paz, com a celebração dos tambores pela paz, o ritual do Conselho Kármico, o ritual do Arcanjo Miguel, da colheita dos anjos em Shambhala, o Navaratri, que são as 9 noites da deusa, quando reverenciamos Durga, Sarasvati e Lakshmi, e também o Ano Novo Judeu, o Rosh Hashanah. Esperamos vocês amanhã das 11 até as 5 da tarde, com meditação nas salas, 1 quilo de alimento, estejam lá conosco. E a Pax vai estar aberta nesse sábado e nesse domingo. No domingo a gente vai ter o imperdível ritual da Eliana Lara, da prosperidade nas bênçãos do bem-amado Arcanjo Miguel. Então, programem-se e power. E para quem não pode participar fisicamente, nós estaremos transmitindo via Zoom a programação de amanhã, de sábado, do meio-dia 5. Ei, Albano, Oi, bem-vindo, tudo bom? tudo bom? Tudo jóia. Feliz primavera! Feliz primavera, com esse sol maravilhoso. Já peguei todo o sol que eu tinha direito hoje. Que bom. Eu não. Hoje eu consegui pegar, estava uma semana super cheia de energia, um monte de coisas acontecendo. Que bom. Hoje consegui colocar as coisas em ordem, deu tempo de pegar um sol, Que aproveitar, legal. ficar na energia, né, desse sol maravilhoso. Começo de primavera, né, Carmen? No hemisfério sul, a primavera é tão forte quanto a primavera do hemisfério norte, né? É, Primavera é primavera. É interessante porque a primavera ela inicia o ano novo astrológico em abril, né? Março, né? Março, abril, dependendo da época do ano, mas é início da primavera. E sim. agora, que é primavera, também é um outro início, que a gente vai falar até um pouquinho aqui. É um recomeço, é um início novamente de forças de energia que equilibram-se, que é a energia de Libra. Mas é isso aí. Que bom, né? Então promete, né? Eu, pelo menos, estou sentindo a energia mais leve. Eu Uhum. adoro primavera, verão. Para mim, só podia ter essas duas estações do ano, que tava tudo de bom. Não, é que o É, frio meu corpo não processa, mas isso ok. é, Algum dia eu é. aprendo. Não, realmente o frio, ainda mais para nós aqui, né, do Brasil, é complicado, porque eu estava vendo outro dia uma matéria sobre a Dinamarca, sei lá, que as criancinhas já vão para o pré-primário, já vão para o berçário, já indo no meio da neve, para conseguir ganhar anticorpos, já viver É, numa situação, para eles acaba sendo algo natural, né? pois é. E para nós, da mesma forma, é natural ter sol, ter vida, essa luz, e isso acaba nos trazendo. Esse ano foi um ano atípico, né? Um frio aí um pouco mais prolongado, um período um pouco mais longo, né? De energias diferentes, né? De É verdade. queda de temperatura, o que provavelmente os mestres estavam aí bem próximos, os extraterrenos bem próximos da gente. É, isso é É, bom, porque fez muito frio, completamente diferente de tudo que a gente já passou antes, né? não é Mas verdade? vamos lá, né? Essas Vamos são as lá. energias desse nosso novo tempo e toda É, essa sintonia que a gente está vivenciando em nome da força, do poder, da luz, da maestria, da iluminação, né? Então, muito bom. Pois é, vamos lá. vamos O lá. assunto de hoje promete. Hoje Elizabeth, nós. a rainha e a nova era. E a nova era. Por que esse título, né? A gente vai falar um pouco por que a Elizabeth, a rainha e a nova era. Nada acontece, né, aqui na Terra que não esteja acontecendo no céu. Então, a gente Sim, entender a astrologia, antes de tudo, é saber observar a natureza, saber observar o acontecimento, né? Ou os acontecimentos, né? E quando a gente olha para uma personalidade tão emblemática, tão forte, tão interessante como foi a Rainha Elizabeth, e o marco que ela traz nesse momento é, sem dúvida, algumas referências do ponto de vista astrológico que a gente tem que observar. Então, por sim. isso que esse título bem interessante.
e que a gente está aí recheado, um momento muito recheado de forças, porque eu vou só trazer alguns pontos. Agora, esse final de semana, nós vamos ter, no domingo, a lua nova de Libra. Acabamos de entrar na primavera, que é o Sol entrando no signo de Libra. Na sequência, a lua nova, a 2 graus do signo de Libra, logo no comecinho. Nós temos nesse exato momento acontecendo a passagem de Júpiter do lado oposto, a Terra, de um lado está o Sol, a Terra está no centro e o Júpiter está do outro lado, no seu ponto mais próximo dos últimos 70 anos. E essa energia também não pode ser deixada de lado nessa observação, assim como a passagem da rainha, assim como os acontecimentos a nível coletivo, como alguns pontos como a Rússia, a Ucrânia e os acontecimentos. Então, vamos tentar fazer aqui alinhavar todo esse processo, e começando pela figura da rainha. Ela é taurina, de nascimento, Sol em Touro, ascendente em Capricórnio, e a gente sabe que o regente do Capricórnio, o regente do ascendente, sempre é muito importante. No caso dela, o Saturno estava exatamente no ponto mais alto do mapa, representando a carreira, a vocação. Então, ela trazia o Saturno como o planeta mais alto do mapa dela, representando o discernimento, a longevidade e tudo que o Saturno representa, que é longevidade, duração e a capacidade de ser disciplinado. Então, a gente sabe que Saturno é aquele que nos traz a disciplina, é aquele que também mostra dizendo no pain, no gain. Em outras palavras, o pessoal na América coloca que você não ganha se você não tiver dor. O que significa isso, né? Em que você, para tudo, para realizar, você precisa pagar um preço. Você tem aí, eles são muito voltados para esporte, muito voltados para competição, e quem faz ginástica, ou seja, para você ter um resultado, você não pode deixar de ter uma dor, simbolicamente falando, é uma dor, né, que traz o resultado final. Então, isso tudo o Saturno nos traz. Se a gente for olhar para os mestres, o mestre Eumória, o primeiro raio, o raio azul, que tem muita relação com o Rei Arthur, a Tábua Redonda, que traz a energia da manifestação, mas da disciplina, da capacidade de realizar o que precisa ser realizado acima de tudo. Então, toda essa energia, a Rainha Elizabeth incorporou fortemente, além do que Saturno rege a tradição. E quando a gente fala em tradição, a gente fala em todo tipo de tradição, desde a religiosa, que vem da Cabala, vem do cristianismo, e tradição é aquilo que é feito continuamente num processo que leva, né, a um processo de a gente chegar ao que é tradição, né? Então, ela traz a tradição fortíssima que está conectada com a energia do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, e não por acaso que a gente sabe que o inglês é famoso pelo horário britânico, horário do chá, né? Da capacidade deles serem super rígidos nas suas posturas. E quando a gente olha para um soldado daquele da Inglaterra, especialmente do soldado da rainha, nossa, que precisão de movimento, né, Carmen? O cerimonial todo que foi feito, né, a gente para olhar e ver, puxa vida, a disciplina, ela faz parte de qualquer civilização, né, democrática, né? Olha que interessante os pontos, né? Qualquer democracia precisa ter absoluta rigidez de leis. Sim. Olha que coisa, as pessoas acham que democracia é aquela baderna, aquela bagunça, cada um faz o que quer, e não é bem assim, né? Cada um faz o que quer até um certo ponto. A Inglaterra e a rainha trouxe o fechamento de um ciclo, né? E aí que a gente vai estar abordando esse fechamento de um ciclo para um novo ciclo, né? Uma nova era que está em sincronia com o que está acontecendo no nosso universo, nos aspectos astrológicos. Então a gente falou da tradição, a gente falou do que representa a Inglaterra, né? Toda essa parte hierárquica. Quando se fala em procedimentos, quem assistiu à TV, acho que você deve ter visto também, né, Carmen? Os procedimentos minuciosos,
a forma de andar, a forma de olhar, a forma de trocar o bastão. Nossa, foi um negócio assim impressionante, né? Da disciplina e da sequência toda que é necessária. O que está acontecendo? Nós estamos vivendo já desde o ano passado, e há um movimento que eu chamo de um balé cósmico, porque os aspectos eles têm um movimento retrógrado em relação à Terra. Então, Urano e Plutão, a gente já vem falando bastante desses aspectos, eles formam um ângulo de 90 graus em relação à Terra. Urano e Saturno, eles formam uma grande força de processos energéticos, que é Urano de um lado, que é a ruptura, o padrão do rompimento para o novo, o progresso e o inusitado. Do outro lado, o Saturno. Como a gente falou, a rainha tem Saturno, regente no meio do céu, Capricórnio, e o Saturno na quadratura com Urano, que é o regente de Aquário. Essa força, eles estão atuando em momentos mais fortes, momentos menores, mas desde o ano passado, formando aspectos, né, de 90 graus que cria uma polaridade, cria uma necessidade de pressão para que algo novo aconteça. Então, Saturno que quer manter a tradição, o passado, Urano que quer ir para o novo e romper as barreiras para o inusitado e o progresso. Isso a gente está vendo acontecer em todos os níveis, sejam eles sociais, sejam eles culturais, sejam eles em geopolítica. A gente está tendo processos de quebra, né, e forças. Ninguém quer dar o braço a torcer, né? Vamos falar assim, ninguém quer dar o braço a torcer, né? Você fala que tem razão, o outro fala que tem razão, porque os pontos de vista são antagônicos, no final das contas estão falando das mesmas coisas, só que é igual aquele ditado chinês, né? No final, a moeda é uma moeda. Ela tem um lado e tem o outro lado, mas ela não deixa de ser uma moeda. Continua sendo uma moeda. E o que a gente está vivendo hoje é exatamente isso na vida. As pessoas todas têm razão, só que uma por uma perspectiva, outra pela outra perspectiva, e a coisa funcionando de tal forma. O que tudo isso tem a ver com a rainha? Que tudo tem isso a ver com o nova era? É exatamente o momento em que ela faz a passagem. No último momento em que Urano e Saturno fizeram pela última vez esse grande encontro, a partir de agora Urano e Saturno deixam de fazer esse aspecto, até agora um bom tempo, né? Esse bom tempo é quantos anos? 10 isso, anos? olha, Não? exatamente, isso é 28, 7 anos. 7 anos. 7 anos, porque o que acontece? O Saturno, bom, 7 anos para a próxima vez eles se encontrarem, mas eles não vão mais se encontrar como vem acontecendo, em que Urano está em Touro e o Saturno está em Aquário. Os dois signos fixos, que são energia de segurar a tensão mesmo e não deixar a coisa, né? Então o Saturno, ele está no signo de Aquário e Urano está no signo de Touro, e os dois são energias de tensão e fixo, não é que nem peixe, sagitário, que é flexível, né? Energia fixa. E isso dificulta mais ainda o processo, porque é realmente uma energia de estabilidade. Então, cada um do seu lado querendo não largar o osso de jeito nenhum. Agora, isso refletiu na nossa vida esse período todo de que forma? A gente falou várias vezes aqui sobre as situações, porque Urano passa por Touro, que é o signo mais, vamos colocar assim, teimoso, não no sentido negativo, teimoso no sentido de manter constante. E é bom sermos teimosos às vezes, porque Sim. é a persistência, é a continuidade de algo que nos faz levar até um ponto importante. Então, nada contra a palavra teimoso, não é no sentido negativo, pejorativo, no sentido literal da situação. Só que o Urano, o que ele fez? Ele fez a ruptura, e essa energia taurina foi muito difícil para todos os taurinos, e lembra que a rainha é taurina, do 0 graus de touro, né? A mudança estava sendo muito difícil para todos, né? Principalmente para o touro, que está muito acostumado com aquilo que ele quer, ninguém mexe no meu queijo, quem mexer no meu queijo, direitinho, daquele jeito, não muda, fica naquela posição de sempre. Para quem é taurinos, aí devem saber de que assim, eu gosto de almoçar no mesmo restaurante, e Capricórnio também.
sempre no mesmo restaurante, pede a mesma comida e, se possível, seu mesmo garçom para atender, por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Então, assim, essa constância, essa coisa metódica, ela está muito apropriada com a energia taurina. Dos virginianos também, mas o touro é o mais nesse processo. E tudo isso, né, remete a uma energia de Urano, que é exatamente do aquário de não, faz diferente, não, isso já não serve mais. E isso cada vez pressionando mais, cada vez pressionando mais, cada vez pressionando mais, e a rainha faz a sua passagem. Na última fase em que esses aspectos não acontecerão mais, nesses dois signos fixos, não tenho nem noção, Carmen. 7 anos é a próxima vez que eles vão se encontrar do ponto de vista de quadratura, mas, meu Deus, Entendi. não tenho nem como falar Quer no dizer, próximo signos fixos. é realmente um grande ciclo, né? Eu sinto isso porque a rainha, do jeito dela, conseguiu arregimentar 15 países, né, para o Commonwealth, lá para todo o estado, toda a estrutura do Reino É, Unido, de uma forma silenciosa, mas de uma forma rígida, austera e ao mesmo tempo suave. Ela conseguiu mobilizar o mundo ao longo de 70 anos. E o dia da passagem, não o dia da passagem, o dia da cerimônia na segunda passada, 4 bilhões de pessoas assistiram. São 8 bilhões de seres humanos na Terra, quase. 7 bilhões, ponto 300 e alguma coisa. Vai chegar em 8 bilhões agora em dezembro, é a progressão do pessoal. E 4 bilhões de pessoas pararam tudo para é, assistir o ritual da passagem. Então, quem é esse ser? Até me arrepia, porque ela realmente é, conseguiu atrair para si não só a atenção do planeta ao longo desses 70 anos, mas o respeito, né, por ela e por uma hegemonia que ela acabou criando. Eu não entendo de política, graças a Deus, eu rezo para todos os dirigentes em todos os países sempre, como você sabe, mas realmente é um ícone. E agora que você está falando dessa conjunção astrológica, eu sinto realmente que é uma ruptura de um padrão antigo e um início de um novo tempo, né? Eu queria falar uhum. algumas coisinhas sobre a rainha, posso? Lógico, E daí você lógico. entra sobre a energia aí da Não, astrologia. eu Olha acho que aí, ó, é, família inclusive, algumas Pax. informações bem legais que eu acho que É, você tem para dizer que é super importante, sem dúvida, claro. é. Bom, eu sempre admirei muito a forma que a rainha se colocava no mundo e, enfim, tudo aquilo que ela fez ao longo desses anos todos. Quando eu li que ela havia deixado, não agora no testamento, mas desde sempre, é uma lei em todos os 15 países que fazem parte do Commonwealth. E ninguém pode chegar perto de cisne, baleia e golfinho, nem para machucar, nem para matar, porque tudo pertence à rainha, quer dizer, por uma questão de preservação. Ela sempre teve esse espírito de preservação. Foi aí que eu comecei a rezar mais ainda por todo o trabalho desse grande ser, né? Mas eu estava vendo agora recentemente que toda a filosofia do Reino Unido e da família real é baseado na cultura celta. E nós sabemos que a Irlanda e os celtas foram a primeira religião que surgiu no planeta. Tanto que a rainha, ela mantinha algumas ainda tradições que eram desde aquela época antiga. Então, uma delas foi que, quando ela fez a passagem, na semana que ela fez a passagem, tem um apicultor que já trabalhava para colher o mel de toda a família real e de todo mundo e tal, há 15 anos. O apicultor foi em todas as colmeias, colocou uma fita preta, avisou as rainhas que ela tinha, as abelhas, que a rainha havia feito a passagem, mostrou a imagem do rei Charles, dizendo que esse é o seu novo dono, para que iniciasse um novo ciclo e para que as abelhas continuassem produzindo mel. Porque diz que quando, na época do George IV, ou terceiro, um outro rei, eles não fizeram nenhuma cerimônia quando foi a passagem do rei, e naquele ano nenhuma abelha produziu mel. E isso é uma Uau. cultura que tem a ver com a energia dos celtas. Eu não entendo nada sobre celta, eu respeito tudo de várias religiões, né? Mas eu tenho sempre mel comigo, entendeu? Porque, inclusive, amanhã na Pax eu vou distribuir mel e maçã para a gente celebrar o Ano Novo Judeu. Eu Opa. tenho sempre mel, porque Saint Germain adora essa energia do mel. Eu tenho mel de 5 países no armário de Saint Germain, porque o mel, para os nativos-americanos, para os índios, também é uma forma de você fazer a ponte entre o reino dos humanos e o reino espiritual, que Hum. é o que simboliza realmente, né? Então, essa é uma história. E você que não gosta de mel, aí você que está me assistindo, está me ouvindo agora,
Começa a considerar, porque o mel, ele é anti-inflamatório, antisséptico. Eu tomo 2 sachês de mel todo dia em jejum, desde 81, para vocês verem como é a história. Olha lá, o Romário está escrevendo que a É, rainha foi iniciada na tradição druida em 1946. Uau, legal, olha, Romário. que Beijo na legal. família, isso é muito bom. Ele e a Karin sabem tudo sobre a energia celta. Eu não sei nada, tá? Aí um bom tema para vocês falarem em qualquer momento. E o outro fator que eu li também sobre a cultura celta é que todo o palácio tem que ter corvo morando, porque o Hum, corvo ele tira a energia negativa e tem que ter no mínimo 6 corvos, né? E agora que ela fez a passagem, ficaram 7 na realidade, tinham 8. E o corvo dela de estimação, vamos dizer assim, que era um corvo fêmea, acabou fazendo a passagem na mesma semana que ela foi embora, olha só. E uau. aí que eles não quiseram repor mais um corvo, porque 6 é o número mínimo para que a rainha ou o rei continuem reinando. Diz que quando os Hum, corvos menos de 6 morrem, acaba o uhum. reinado de quem está lá. E isso também Hum, é uma cultura celta. São energias que, quando eu li, eu falei, nossa, mas será que é isso mesmo? Deve ser, porque senão a energia do Reino Unido não estava tão fortalecida. E quero lembrar que Stonehenge é um ícone realmente, né? Um lugar tão especial. Nós tivemos a oportunidade, a honra de pisar naquele solo 4 vezes com os grupos da Pax para rezar, só a gente, com aquilo fechado para fazer o cerimonial que o Saint Germain quis. E esse ano, eu até comentei já numa live aqui com o Albano, que no ano, agora, quando nós tivemos, graças a Deus, no ano novo, eles abriram para o público gratuitamente esse ano, né? Os outros anos também eles uhum. tentaram fazer a imagem lá, a transmissão, e choveu, lembra? Não deu para ver nada. É, Nos últimos 2 anos que estava tendo a pandemia. Esse ano, que foi o primeiro ano que abriu para o turismo, geralmente eles cobram ingresso. No dia 21 de março, eles abriram gratuitamente para quem quisesse ir, né, logo cedo. E o pessoal da Energia Celta, os druidas, estavam lá para fazer o cerimonial que eles fazem. Todo mundo chegou super cedo. E estava meio chuvoso, estava tudo encoberto. A maior parte dos turistas foi embora. E quando eles foram embora, abriu um sol, e o olha. sol passou, até me arrepia, exatamente no meio daquelas pedras que significa a colheita, a bem-aventurança, a abundância. Ali eu já senti que a pandemia, graças a Deus, já estava dissipando e que o mundo fosse realmente tomar um novo rumo através disso. Agora, com a passagem da rainha, eu ainda sinto que vai reverberar em vários aspectos da sociedade e dos próprios seres humanos, né? Porque ela conseguiu reunir lá 500 líderes políticos e governamentais do mundo, não só a nível É, de presidência. Então, quer dizer, a nata do planeta, que governa o planeta, estava mobilizado em torno de um ser, né, que mostrou um pulso forte, com um pulso forte, com graça, com leveza, como você falou, touro com Capricórnio, eu nem sabia o que é realmente conseguir conquistar no mundo da matéria e conseguir fazer algo, né? Agora, só é. para finalizar, o planeta vai estar sob nova direção agora com o rei Charles, né? Porque em 6 dias de reinado, ele já demitiu 100 funcionários do palácio, porque ele está cortando verba. Então, é assim, o mundo está em crise, eu quero dizer a verdade. É que nem o Sheik de Dubai também, quando ele incentivava as empresas para ir para lá, para não cobrar imposto, já há 5 anos ele está cobrando imposto. Eu até brinquei aqui em casa e falei, nossa, se o Sheik está cobrando imposto é porque economicamente o mundo já não está muito legal. Mas aí é o seguinte, né, Albano e família Pax, a gente tem que considerar que nós precisamos olhar diferente para essa energia da economia, do dinheiro e como é que a gente vive na Terra, né? Então é isso. É. Falei muito, sorry, mas eu Não, precisava não, imagina. compartilhar coisas celtas e aquilo que Claro. eu sei, porque afinal E, estamos aqui nessa energia, né? por favor, na hora que você lembrar de algo, só me Não, é interromper e isso. pedir para falar. Maravilha. Olha que interessante tudo isso que você colocou, né, Carmen? Principalmente o símbolo da abelha me remeteu a exatamente, e eu acho que se você quiser falar vai ser legal, sobre aquela rejuvenescimento, a dieta do Saint-Germain, que Ah, é a sim. base da alimentação, é o mel. É. Arroz integral, mel e água, exatamente isso. E a abelha também é o símbolo da imortalidade e da abundância para várias culturas, né? É. Então é muito legal. É isso, E é arroz eu, integral, mel e água, exato. rejuvenescimento e purificação do corpo.
Pois é. E a outra coisa é que o corvo, né, a representação dele, um foi junto com ela, fez a passagem e tal. O que que eu tenho para dizer agora sobre essa questão dessa passagem de bastão? Né? E você já falou, eu não estava sabendo do Rei Charles que havia já feito aí um saneamento básico no processo financeiro. O que vai acontecer, de fato, e esperemos aí, vamos ficar de olho nos corvos, porque vamos ficar de olho nos corvos, porque a Tem que continuar possibilidade vivo, ou tem que pôr mais coisa, que é para o cara ficar vivo, né? aí a minha observação astrológica é de que ele, sem dúvida, não vai ser a mesma, não vai ter o mesmo papel que a mãe. Lógico. Primeiro ponto, ela não era para ser, né, tudo, acho que todo mundo soube já da história dela ao longo desses dias aí na mídia, em que ela não tinha por que ser rainha de jeito nenhum, né? É, Teve o tio saiu, entrou o pai fez a passagem e ela assumiu precocemente. Então, vejam que o universo conspirava a favor para que ela assumisse o processo. sim, E com todas essas características que a gente falou, durabilidade, responsabilidade, austeridade, com leveza, porque ela também tinha a lua no signo de Leão. E para quem sabe um pouco de astrologia, sabe que Leão não só o lado do ego, mas da diversão, da grande diversão, da alegria da vida. E essa energia leonina que ela trazia, e mais o Júpiter e Marte que ela tinha em Áries, trazia muito essa ligação com os animais. Ela tinha lá os seus cachorrinhos, ela adorava cavalo e os bichos, como você falou, de ter deixado, isso eu também não sabia, de ter deixado, ninguém pode mexer, né, nos bichos da realeza e tudo mais, muito legal. E a vida que ela transmitia, né, uma imagem de uma pessoa simples, apesar de tudo, mostrava-se, sim. né, as atitudes dela, a forma de postura É. dela, lógico, né, a rainha com todo o seu processo, mas tinha lá os seus cachorros, brincavam com eles, e até mesmo, eu gosto muito do filme, eu gosto muito do filme do 007, e ela faz uma passagem no 007 bem engraçada, estava lá fazendo anotação, levantou, saiu, quer dizer, muito humana, então uma Sim, figura com toda a austeridade, com toda a leveza e com toda a disciplina que todos nós temos que ter. Muito bem, fecha-se um ciclo onde Urano e Saturno estão quebrando rigidezes aí entre eles e entra a energia agora. E quem prevalece sempre, tá, gente, na astrologia, Urano. Urano, ele prevalece Saturno. Então, Urano, que é o progresso, o crescimento, a renovação e a ruptura, ela se faz presente cada vez mais. E nós estamos vivendo esse processo. O Saturno está em Touro. E o príncipe, Rei Charles, ele já é do signo de Leão, ele é Escorpião, tem Plutão no ascendente, e tem a Lua no mesmo grau do Sol da mãe dele. Então veja que jura? interessante. Olha, que legal. Ele tem a Lua também no meio do céu, e aí vocês que sabem um pouco de astrologia vão ver que interessantíssimo. A Lua está a 0 graus do signo de Touro, em alguns minutinhos. A mãe tinha o Sol a 0 graus e alguns minutinhos de Touro, ou seja, ela era taurina, ele tem a Lua no signo de Touro. A Lua representa no mapa a mãe. Então ele sempre vai ser visto como o filho da mãe. Realmente o filho da mãe. Ele não vai deixar, ele não vai nunca deixar de ter o emblema estigmático, né, social de uma pessoa que é o Rei Charles. Ponto final. Não, ele é o rei, filho da rainha Sim. Elizabeth. Essa energia da mãe prevalece no mapa dele fortemente, fortemente. Uma outra curiosidade muito interessante é o fato dos aspectos que, quando ele nasceu, o Sol dele, em Escorpião, estava fazendo quadratura com Plutão, que está no ascendente dele. O que mostra que o poder não chegaria a ele de uma forma fácil e talvez, quando chegar, não sei se permanece. Então, aí, olha que risco, olha que responsabilidade do Albano como astrólogo está colocando alguns pontos. Mas eu estudei bastante os mapas aí e eu arriscaria dizer o seguinte: pode não ser exatamente no sentido de que ele não continua, não é isso. Mas não será mais o mesmo estrutura. Ele Sim. tem como papel, assim como ela teve o papel dela no processo da hierarquia,
ele no processo de destruição, entendo essa destruição simbolicamente, de rupturas, de padrões que não servem mais, que é a energia do Plutão, a energia do Sol que ele representa, em que, quando você me falou que já está fazendo o saneamento do processo, eu diria que isso é só o começo. Eu diria que isso é só o começo de toda uma mudança de como vai ser o reinado. A própria Inglaterra, o movimento da separação, o BRICS tal, e tudo mais, enfim, tudo isso traz toda uma outra história por trás, que é a cultura, os procedimentos, a hierarquia. E aí, brincando, gente, só pegar assim, não vou tomar mais o chá das 5, agora o chá agora é das 3. Né? Né? Aquela coisa toda do passado, não é mais chá das 5? Não, não é mais chá das 5, agora é chá das 3. Esse movimento político, cultural, social, né, vai representar essa brincadeira que eu fiz da mudança do horário do chá para um monte de coisas, E ele provavelmente vai fazer isso. E talvez ele seja, vamos colocar também, cuidado com as palavras que eu estou colocando, sacrificado para que isso aconteça. Isso pode significar o quê? Né? Talvez não tanta popularidade como a mãe teve, tantos movimentos como a mãe teve. O mais interessante é que o filho, que tem Lua e Sol, o filho primogênito, que é o príncipe William, 0 graus também, a 0 graus de Câncer. Lua e Sol no signo de Câncer, ascendente Sagitário e Netuno no ascendente. Um monte de planetas lá no meio do céu ligado a Júpiter e Sagitário, que é o grande diplomata. Ele nasceu para ser o grande diplomata, um grande levador de esperança e uma pessoa que tem uma energia de amplitude das coisas. Eu diria que essa mudança da rainha, com uma passagem, eu relativamente devo dizer, no meu estudo, gente, pelo amor de Deus, é o estudo do Albano, de uma passagem relativamente breve, para que o filho realmente assuma uma outra posição, uma outra onda, que tem uma cara de nova era total. O mapa dele tem uma cara de nova era total. Né? E essa mudança, ela pode ocorrer aos nossos olhos, né, de uma forma um pouco demorada, porque quando a gente fala isso, nossa, ainda mais o brasileiro, que é imediatista, né? Não, o Albano falou que é logo, então da semana que vem já não tem mais. Não é assim. Né? Então, no processo comparativo, né, ele vai fazer um papel de transição com dificuldades, um processo de mudança para uma nova ruptura, e o filho efetivamente vai realmente ampliar todo esse processo numa nova onda energética que tem muita vibração ligado a toda a energia aquariana, a nova era, embora ele seja canceriano, com a lua em câncer, né, e é um diplomata. Né? Pelo mapa dele você vê claramente que ele tem uma energia super levada a novos horizontes, novos patamares. E aí nós olhamos e falamos o seguinte, bom, a passagem da rainha realmente marca o final de uma era. Sim. Uma era em que o Saturno prevaleceu no sentido de austeridade e de passado. Assim como nós estamos vendo também em governos, em acontecimentos, em que está ficando para trás uma série de tradições. Eu vou ter que colocar alguns pontos sutis aqui, mas os Estados Unidos não é mais o mesmo, né? Nesses últimos meses ou esse último ano, e possivelmente não será nos próximos meses. Há economistas, economia falando, quem diria que os Estados Unidos iria passar por uma inflação que está passando agora, por exemplo, Sim. E coisa assim. Quem diria que um monte de gente está vazando, está saindo fora da Califórnia por uma série de problemas sociais, de algumas leis mal interpretadas e que está dando chance para alguns acontecimentos. Então, isso tudo o planeta está passando. Essa grande transformação está passando. E a gente está também ainda tendo o último ponto de uma grande energia longa, que foi a energia da Rússia, que lá atrás a gente já teve, lá atrás, quando eu digo lá atrás mesmo, há 500, 600 anos atrás, a guerra do Oriente com o Ocidente, e já teve a questão da Crimeia. E lá atrás a Rússia perdeu essa guerra da Crimeia, e coincidentemente acontece a mesma história no outro modelito,
mas acontece a mesma situação. Que, na verdade, o pano de fundo é o Ocidente e o Oriente, né? Uma grande linha dividindo, e quem tem a razão? Lembra do Saturno e do Urano. Essa energia acaba se refletindo em tudo, em tudo. Então a gente vê aí ainda acontecimentos ocorrendo, e a rainha, o grande símbolo, como você lembrou bem, Carmen, conseguiu atrair, talvez, ela atraiu mais gente do que a própria ONU, né? Os representantes, ela Exato. trouxe todos os grandes líderes, né? A Todos. maioria, acho que a ONU mesmo não conseguiu levar tanta Nunca. gente como Nunca. ela conseguiu fazer. Então, isso mostra a importância de uma figura como a dela, né, e aí, pessoal, é sempre assim, a figura e o seu legado. Pensem, pensem vocês todos, né, e eu refleti particularmente muito sobre isso, quando eu sair e for embora desse planeta, o que eu quero deixar da minha plantinha, essa primavera que a gente está aqui plantando hoje, simbolicamente, e eu fiz há pouco tempo mais uma primavera, né? E todos nós brincamos dizendo, fizemos É. mais uma primavera, que o que você plantou nesse ano, o que você pretende plantar para o próximo ano, que quando você for embora, todo mundo aqui um dia vai embora, que você deixa para trás e fala, nossa, ninguém quer saber o que você gostava, o que você não gostava só, ele quer saber o que você fez, o que você deixou para o futuro. E ela, então, eu acho que a ida de todos não foi só pelo fato do que ela representava a rainha da Inglaterra, não, pelo que ela fez, por toda a história dela, esse legado todo. Acho que essa mensagem é a mais forte de todas, no sentido de que ela tem uma bagagem de ações, execuções, né, atitudes, posições, porque a vida dela não foi fácil, não. Né? Todo mundo sabe que no meio da Segunda Guerra Mundial ela foi mecânica de caminhão, ela ajudou, ela tomou Foi posições estratégicas, enfermeira. foi enfermeira, tomou posições estratégicas em relação à questão da diplomacia, da política. Nossa, ela teve que ter astúcia Sim. em vários momentos e sabedoria, né? Então, esse marco, esse momento que a gente chega, em 2022, aliás, mais um ponto que é o seguinte, Urano está saindo de Touro, desculpa, Urano não, Saturno está saindo de Aquário, desculpa, nem Urano nem Saturno. Plutão está saindo de Capricórnio, que entrou em 2008. E ele vai ficar ainda até 2023 para 2024, quando a gente vai ter a mudança do Plutão para Aquário. Eu já falei algumas vezes, Plutão é um grande marcador de ciclos fortíssimos. E ele vai trazer aí uma grande mudança dessa energia capricorniana que entrou em 2008, vai terminar em 2023, 2024, entrando na era de Aquário, energia fortíssima aquariana que a gente não tem a menor noção, porque não tem histórico passado do que isso aconteceu quando o Plutão passou por Aquário, da forma como a gente está. Então, olha que interessante. A questão do Jackson e da brincadeira que a gente fala que a gente já está no futuro é só o começo, né? É só o começo. É. Essa energia toda, com o marco, né, do acontecimento da rainha, da passagem dela, faz com que a gente reflita e veja que a grande mudança, né, a grande era astrológica que está se iniciando, né, está trazendo uma renovação de forças de Urano, da ruptura, com o Saturno, que a gente nunca pode deixar de olhar para trás e dizer, bom, o que nosso passado fez, de certo e errado, que a gente pode agora tornar melhor, que é o que Aquário fala. Progresso. Progresso é a palavra-chave do Urano. Sim. Progresso. E a energia saturnina tem a ver com disciplina, austeridade. E se a gente for lembrar bem, tudo na nossa vida que a gente conquistou foi por austeridade e disciplina. E tem uma outra coisa, Carmen, que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte. Se você vai jogar futebol e você tem um adversário, e você está jogando e o objetivo é fazer o gol. Você vai lá correr com a bola para ir lá e fazer o gol no adversário. Se todos os adversários saírem e ficarem sentados, e você vai lá sozinho e faz o gol, você vai ficar contente? Tenho certeza que ninguém vai ficar contente. Porque vai falar assim, ué, mas ninguém resistiu, ninguém criou dificuldade. Ah, não tem graça, desse jeito não vale.
ele não se sente bem porque ele não fez nada por merecer aquele gol, ninguém criou nenhuma dificuldade. Então, o grande merecimento na nossa vida, o grande ponto maior é quando a gente supera as nossas dificuldades, quando há adversários à altura que te testam, te testam, te testam e você consegue, vai lá e faz o gol. Quando você fez aquele gol difícil, é realmente muito saboroso. É uma vitória, porque você realmente superou o adversário. O que eu quero dizer com essa brincadeira? É que a rainha, ela trouxe, né, essa mensagem dos grandes desafios que ela trouxe na vida, as grandes dificuldades que teve que passar, Segunda Guerra, problemas de economia, um monte de coisa, durante 70 anos, imagina o que ela passou, né? E ciclos Claro. bastante difíceis, né? Guerra Fria, espionagens e por aí vai. E ela conseguiu, como você colocou bem, com leveza, com humanidade, com espírito de um ser normal, né? Mas com É. disciplina. E a disciplina faz parte de tudo. E ela nunca foi nariz empinado, o snob, né? Que ela estava acima do planeta. E poderia, né? Por todos os bens materiais que ela conseguiu acumular, porque foi ela, através da energia Sim, dela, né? sim. Quer dizer, então realmente é um grande exemplo, uma É, personalidade que fica na história da humanidade. exato. E o que nos traz aí de informações novas astrológicas, né? Então nós temos aí uma janela de oportunidade para consolidar toda a energia capricorniana com esse Saturno passando por Aquário agora, que é esse ano, né? A partir do final do ano que vem ela entra em Peixes e começamos a ter uma outra vibração desse Saturno no nível mais espiritual. Nós temos Plutão, que eu falei agora, passando por Capricórnio, finalizando um ciclo de 30 e poucos anos aí que o Plutão faz sempre. Na verdade, agora ele está mais rápido, porque ele passa perto do Sol no momento mais rápido. Então ele entrou em 2008, até agora são 20, são menos de 20 e poucos anos. Então ele está Uhum. passando e fazendo estruturações, por Capricórnio, estruturações e dinamismo. Só para vocês entenderem, pessoal, como o Plutão é tão forte, quando ele entrou em Escorpião, em 82, ele passou pelo signo que está relacionado à mineração, a subterrâneo, que é a energia de Plutão, a energia do submundo, a energia da sexualidade. Ele trouxe a AIDS na época, né? Além de descobertas, e a mudança da ecologia propriamente dita. A ecologia realmente teve uma grande mudança na década de 80, no início da década de 80. Teve a quebra do Muro de Berlim. Enfim, o Plutão, quando ele passou por Escorpião, ele trouxe uma grande força e ele vai pautando, né? É impressionante a força que o Plutão tem a nível coletivo, como ele vai pautando. Quando ele chegou em Sagitário, ele depois trouxe todo o processo da religião, das leis. E em 2008, quando entrou em Capricórnio, a estrutura material, ele veio mexendo com esse processo. Então, essa energia da saída da rainha, com a chegada de uma nova figura, que é o filho, com outro componente no mapa que traz aí uma mudança significativa. Essa energia de Plutão que ele tem no mapa, no ascendente, junto com o Sol e Escorpião, até leva para um lado que ele foi um dos primeiros visionários lá atrás, Carmen, a falar sobre clima, sobre o processo climático, sobre o processo da ecologia, de desmatamento, né? Você chegou a escutar isso? Tem não? Não escutei não. Ele foi um dos primeiros a levantar esse ponto quando ninguém falava ainda. Então o Rei Charles tem essa Ah, não, sim, posição. desculpa, o Rei Aham. Charles, com certeza. Inclusive, ele tem várias propriedades de plantação sem agrotóxico lá no sul da Índia, perto dos crop circles, onde tem os círculos de colheita que a gente teve a oportunidade de ir também. E ele é um defensor do meio ambiente. Isso ele sempre levantou essa bandeira. E como ele é um filantropo também, ele sempre fez doações gordas para várias entidades a nível mundial. Então, ele não é essa imagem que as pessoas têm deturpada, né? Não Sim, quero aqui falar, enfim, sim. não conheço ele pessoalmente, como várias pessoas não conhecem, mas a gente tende a julgar as pessoas sem olhar o todo. É, Então, para mim, o que vale nele e em todo ser humano o resultado daquilo que alguém praticou. exato. Ele, quando ninguém falava mesmo sobre ecologia, ele já estava nessa história de ecologia.
A família real, praticamente quase toda, come alimento orgânico. Não estou falando vegetariano, estou falando orgânico. Sem hormônio e sem agrotóxico. É. Né? Tá aí o segredo da longevidade aí, pessoal. Quem sabe é outro E sinal do pique. importante. E assim, eu estava lendo agora recente que a dieta da maior parte da família real, lá na Inglaterra, é de manhã fruta, não almoça, come no final da tarde proteína, e eles fazem bastante exercício físico. Eles caminham muito, eles praticam lá equitação, eles fazem uma série de coisas. Então, a maior parte daquilo que eles ingerem é fruta. É fruta, legumes, salada e a proteína. E aí, para manter mesmo esse pique, a longevidade, é a energia da conduta, também da energia de cada um, né? Por exemplo, a É, rainha adorava gin, né? é. E ela tomava duas doses, 2 cálices de gin por dia. E à noite ainda tomava um copo de champanhe antes de dormir. Aí o Quando o marido segredo. dela fez a passagem em fevereiro, ela parou de beber, porque o médico aconselhou para ela viver mais, parar de beber. E tem gente que fala que ela foi embora mais cedo porque ela parou justamente aquilo que fazia bem para depurar a Hum. digestão, sangue, sei lá o quê, né? É, Enfim, aí tem a muita coisa. A Sandra aqui está falando que essa visão ambiental é herança celta. É isso Legal. aí, é isso aí. É. Muito importante, Carmen, interessante de dizer que apesar, né, de toda a coisa da realeza, a natureza sempre esteve em volta, né? Toda essa energia aí, e foi muito legal você falar da abelha e de todo esse processo, porque você vê como que, no final das contas, como os mestres sempre falam, tudo é simples, a vida é Tudo é simples. simples. É, É, você pode estar sei lá, num castelo de ouro, mas a vida é simples, né? E os acontecimentos são simples. E isso é muito importante. Eu acho que esse pode ser um papel fundamental nessa transição da mudança dela para o filho no sentido ecológico, no sentido dessa sim. transformação que ele tem no mapa isso muito claro, o ascendente dele e com o signo dele, Plutão lá em Leão e esse Sol em Escorpião, traz a ele essa capacidade de mudança, de transformação, que não por acaso eu não sabia que ele já foi fazendo uma mudança lá no castelo, não duvidaria de que isso seja só o começo de uma grande mudança de Sim, processo, claro. né? É. Porque o Então, mundo mudou também, né? o Tudo mundo, mudou. Tudo encolheu exatamente. para todo mundo, em todos os É. níveis da sociedade. Exato, exatamente. Né? E o que fica de lição, né? O que fica de lição para todos nós? Na minha opinião, a grande lição da nova era que está se formando é uma rigidez que precisa ser revista, porém não eliminada. A rigidez, ela sempre existiu na humanidade. Em todas as eras, a rigidez, ela precisa ser só moldada, transformada para um novo ambiente. A disciplina, idem. Então, eu fico muito chateado quando eu vejo o jovem que está vindo por aí, achando que quando se fala em eu vou estudar e tem que ser democrático, tem que ser moderno, e por causa disso ele acha que tudo bem, não precisa ter, veja só que interessante, não precisa ter o uniforme como era antigamente, cada um pode ter a sua roupa, não precisa estar todo mundo com o mesmo uniforme, tá bom, mas existe uma disciplina, começa, termina a aula, e existe o respeito do professor, então me incomoda muito ver que houve uma grande invasão de energias que se misturaram nessa confusão, que graças a Deus o pessoal está começando a perceber que, opa, não é bem assim, não é bem assado. Inclusive essa nova geração percebendo que a disciplina não tem nada a ver com uma nova era. Né? Existe sim e vai ter sempre disciplina. Sempre vai ter uma condição de importância. Haja visto quem convive com os mestres da fraternidade de que a disciplina e a Carmen é o exemplo maior desse processo. Né? E de que tudo existe e precisa ter uma disciplina. Isso não quer dizer nada com, isso não é democrático, isso não é... Não, gente, não é uma questão de democracia ou não democracia, é uma questão de conduta básica da vida. Imagina, nós falamos de Júpiter, né? Está
os últimos 70 anos mais próximos do Sol. Imagina se não houvesse uma disciplina, uma ordem no universo. Os planetas estavam se batendo, cada ano a gente estava descobrindo que um planeta bateu no outro. E isso não acontece. A gente tem órbitas de vários planetas perfeitamente harmônicos, precisos, né? E cada um com o seu papel. Então, isso é parte fundamental da vida. O que a rainha, né, traz como mensagem, essa ruptura de uma vida para uma nova fase em que nós estamos vendo, é uma nova era no sentido de modernidade, de um novo patamar, e com a junção do momento em que vem a primavera, vem uma energia super forte de Júpiter muito próximo à Terra. O que essa energia está trazendo para nós? Olha, quando você vê o verão, o sol está muito mais forte, queima muito mais a gente do que quando está no inverno, né? A posição do sol em relação a onde você está na Terra está mais perto, está incidindo. Quando a Lua, que o americano chama de Blue Moon, é quando a Lua está mais próximo da Terra, tem uma energia super forte. Quando o Júpiter está próximo da Terra, ele também vai fazer seu efeito. Então veja que qualquer planeta, qualquer energia, quando ela está mais próxima, ela tem um campo gravitacional que está influenciando. A gente sabe das marés, da Lua cheia. O Júpiter, que é o maior planeta depois do Sol, sistema solar, né? Ele é o chamado gigante, ele traz a grande força, a grande bênção, a grande fortuna, a grande expansão, a grande fé que o ser humano tem. O Júpiter representa tudo isso, estar mais próximo da Terra nesse momento dos últimos 70 anos, né? E quanto foi o tempo da rainha mesmo, Carmen? 70 anos, pois é, olha só, gente, que incrível, né? Olha isso. E tem gente que não acredita na astrologia, Albano, fala sério. Pois É uma ciência de 5.000 anos. Então, essa energia jupiteriana, né, que ela representou, que ela trouxe, volta de novo ao ponto de origem nesse processo, onde ela provavelmente assumiu o trono quando Júpiter estava mais próximo da Terra, há 70 anos atrás, né? E novamente ela vai embora quando está mais próximo da Terra. O Júpiter representa os Zeus, né, na mitologia, né? E ele era a energia, vamos representar assim, o Todo-Poderoso, né? E no mapa astrológico é aquele que traz a fartura, a bênção, a prosperidade, a abundância. O que nós temos agora pela frente? A grande janela, a grande oportunidade de a gente exercitar a nossa fé, de a gente exercitar o nosso otimismo. Mas, Albano, exercitar, pessoal, a gente tem que exercitar, porque é tudo uma questão de exercício. Não é uma questão de, ponto final. Não, porque se você não exercitar, a fé está aqui e você está ali, né? Exercitar faz parte de um processo de execução, de você estar vigilante continuamente, né? E aí você não vai ser, eu tenho fé. Não, você persiste no seu pensamento. Vocês conhecem aquela técnica do pensamento dos 5 segundos? Você pensa 5 segundos que você está feliz, só 5 segundos você está feliz. Aí mais 5 segundos você está feliz. Aí você vai passar o dia inteiro feliz. Só 5 segundos. Só 5 segundos. Não precisa mudar o teu pensamento para outra coisa. 5 segundos. 5 segundos contínuos, que duram 20 horas, por exemplo, ou 18. Então mantenha o seu pensamento por 5 segundos de que você é próspero. Né? Mais 5 segundos que você é próspero. Quando você vai ver o dia inteiro você passou com a energia da prosperidade em volta de você, da tua consciência. Então não precisa ficar, vou agora passar o dia inteiro pensando que eu sou feliz. No primeiro segundo você já mudou o teu pensamento. Agora, se você manter 5 segundos, você vai ver que ele vai te levar. E o ponto legal, Carmen, disso aí, que é esse Júpiter próximo e tudo mais, é o seguinte: quando você tem 5 segundos de pensamento de prosperidade, o que esse pensamento de prosperidade vai te levar? A um outro pensamento de prosperidade. Sim, a um outro estado de prosperidade. E é um efeito dominó, que é o que acontece ao contrário. Né? Quando você está chateado, 5 segundos que você está chateado vai te levar a um outro pensamento levado a algo parecido com chateado, que te leva a um outro algo parecido com chateado. E aí você fica numa circunferência ali, numa situação negativa. Esse é o contrário. Então, 5 segundos de pensamento positivo vão te fazer levar para um outro 5 segundos de pensamento positivos que vão se ramificar e vão se ramificando. E você vai, então,
Cada 5 segundos vai pensando nisso aí. O Júpiter nos traz essa grande janela, essa grande possibilidade nesse ano, nos presenteando e principalmente com essa lua maravilhosa nova que a gente vai ter domingo, no dia 25 de setembro, às 18h54 no Brasil, né, em São Paulo. É muito legal que faça-se um ritual, né, de manifestação. Aproveitando a primavera, planta uma sementinha e essa sementinha seja a sua intenção. Né? E o que é a intenção? A intenção é exatamente a tua capacidade de colocar toda aquela energia da qual você quer ver daqui a um tempo acontecendo. Então, essa energia física de plantar, colocar sua sementinha numa energia de primavera, numa lua nova, que tem alguns dias depois de quando o Sol entrou a 2 graus do signo de Libra, que é a energia da entrada da primavera, quando o Sol entra em Libra. E ainda com o Júpiter mais próximo da Terra dos últimos 70 anos, é um ingrediente que não faz com que nada saia errado. A não ser que vocês aí persistam, queiram, não, eu quero que dê errado, eu quero que dê errado. Aí vai dar errado. Né? Brincando. Sem dúvida. É isso aí. Em 3 minutos e meio. Pode dizer a sua mensagem aí, ó. Tá bom. Adorei. Então, pessoal, o que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte, é que as janelas, elas existem, elas são abertas e elas são fechadas. Né? Elas podem durar 70 anos ou podem durar 7 dias. Elas têm um ciclo. E esses ciclos, né, sendo consciente, sendo perceptível por nós podemos usá-la no seu poder máximo, na sua capacidade máxima. Ou, se a gente não tiver essa consciência e não saber, a gente pode até, não por querer, sem querer, desprezar e ela passar batido. Tá? Então, vamos aproveitar essa chance, vamos aproveitar esse final de semana, vamos aproveitar esse momento mágico que a natureza está nos brindando e que a Pax está nos ofertando para estar lá presente com todos os acontecimentos que vão agora ter sábado e domingo também, né, Carmen? Domingo também, tem o Ritual da Prosperidade com a Eliana. Imperdível. E essa é a minha mensagem final, Carmen. Um beijo e que todos possam aproveitar muito essa primavera. Amém. Feliz primavera para nós, feliz ano novo, feliz tudo, né? Feliz Navarado, tem um monte de celebração aí. Gratidão, Albano, adorei. Beijo na família, ótimo final de semana. Gratidão, namastê, família Pax. Abraço.